Apresentamos mais um conto aqui desta obra. Apenas uma observação em relação à obra que está na internet, formato Kindle, na Amazon, A Rainha da Lua e Outros Contos, possui algumas artes diferentes da obra física e possui artes para os poucos 3 ou 4 contos que não detinham artes, todas feitas por inteligência artificial, da minha própria criatividade. Recomendo que vocês matem a sua curiosidade, a vossa curiosidade, indo até lá. Gostosa Dor de Barriga, um conto bastante divertido. Esta é a arte a que eu me refiro deste conto aqui. Aline estava atrasada. Pobre moça, assustada em meio ao furor da enorme Belo Horizonte, a qual chegara pouco antes, ainda não se acostumara ao ritmo cruel, pelo qual alguns minutos perdidos ao início do dia representam uma cadeia de acontecimentos negativos nas horas seguintes. Quantas saudades dos pais, dos avós, do sítio. Sentia a falta de cuidar dos carneirinhos e de ser útil enquanto cresciam e precisavam de alguém que os vigiasse. Também sentia a enorme falta de ser a dona do seu tempo, de conversar com os amigos e com os vizinhos. Isso era parte do passado, agora que se exprimia nos ônibus, trabalhando em um banco e estudando à noite na faculdade. Já nem se atrevia a ter saudades do ar puro. Como era bom o simples ato de respirar lá na deliciosa Catas Altas da Noruega e os inúmeros tons de verde daquelas paisagens. Recordava-se com alegria da chuva. Em certa ocasião escorregou, sujou-se ao limite do impensável, pareceu sentir o consolo até dos pobres carneiros, condoídos com a situação. Riu abraçada a eles. Chegou à casa feliz para tomar um banho quente e fazer o que mais gostava. Ler sozinha em seu quarto, ouvindo música sob edredons. Atrasada novamente, que vergonha! Veria a reprovação de quem a julgava um caso perdido para a carreira que os bancos propiciavam aos funcionários dedicados. Que mentira! Ela já vira em um mês o corte de dezenas de colegas. Como entender isso ao ver os lucros astronômicos dos bancos, graças às maiores taxas de juros do planeta? Chegou à passarela próxima de sua casa correndo por ver o seu ônibus, mas ao subir perdeu o salto de seu sapato. Voltou-se para apanhar a peça. Um mundo de pessoas subia, Aline foi espremida, foi ao chão pisoteada. Chorou desamparada, desesperada, descoroçoada. Deprimida, não sabia por onde tentar recomeçar o dia. Uma senhora a viu, se apresentou como Dona Jaci. Após a pergunta sobre os motivos do choro, Aline resumiu seu dia. A senhora sacou de sua bolsa o mais simples par de chinelos do planeta, proporcionando comodidade aos pezinhos da princesa e levando os calçados para consertar. Dona Jaci chamou um táxi e acompanhou Aline. O motorista, amigo de tantas voltas, voou por ruas e bairros, fazendo com que Aline chegasse ao banco na hora certa. No dia seguinte, Aline madrugou, apanhou os sapatos reparados, ouviu de Dona Jaci que iria de táxi, pois vira na internet uma vaga na área de limpeza, na firma que cuidava daquela agência em que Aline trabalhava. O motorista era Orlando, filho do dono do carro, pois o pai ficara doente. Aline chegou tão cedo nesse dia
que recomendou Dona Jaci no processo seletivo. Ela foi contratada, passaram a trabalhar juntas de táxi. Aline nunca mais se atrasou. Pouco depois, Orlando, encantado pela moça, a convidou para irem na praia. Aline não entendeu, pois Minas Gerais não tem mar. Veio a explicação sobre as melhores praias do mundo, mineiras, é claro, lá no Espírito Santo. Envergonhada, Aline disse que não saía de casa aos finais de semana, pois devia estudar. Dona Jaci percebeu que a moça estava intimidada em fazer uma longa viagem sozinha com Orlando. Resolveu acompanhá-los com a sua filha. Na areia, Orlando ficou maravilhado com os pés de Aline. Disse que eram capazes de amansar um leão. Disse que seria uma pena ver tais pezinhos se machucarem na areia e que a levaria no colo a todas as partes. Ela respondeu: quantas vezes no sítio corri descalça atrás dos carneirinhos e nunca me aconteceu nada. Ainda perdido ao contemplar aquela beleza, Orlando a encarou, percebeu uma tácita aprovação e se atreveu a fazer cócegas no pé de Aline, fazendo-a rir como nunca, até começar a ter dor de barriga. Ante a magia reinante do momento, ela se encontrou à vontade para dizer: gostaria de levar um pedaço desta luz lá para casa. Ele retrucou: e eu queria comprar esta prainha para você. Vendo como era bom fazê-la rir, começou a declamar seu repertório de piadas, nas quais era um gênio, repetindo, adaptando e criando peças humorísticas. Viram que a megalópole detinha muito a explorar. Planejavam os finais de semana, praias, cinemas e bares. Partilhavam tudo em longas confidências. O pai de Orlando ficou afastado por uns meses, fazendo com que o filho assumisse o táxi por longas horas. Isso criou um fosso no relacionamento. Aline voltou a estudar como nunca, decepcionada. Ele também sofria. Seus contatos pelas redes sociais não tiveram efeito. Quando a vida de Orlando se normalizou, foi vê-la à faculdade e a encontrou aos abraços com um estranho. Quase quis largar o que chegou a ver como simples aventura, mas, por mais que raciocinasse, não conseguia imaginar que em pouco tempo ela já gostasse de outra pessoa. Esse pensamento o firmava na ideia de não desistir. Foi à agência onde a amada trabalhava e procurou Dona Jaci. Ao ver um gesto de cabeça dubitativo, a certeza se impôs. Aline estava com problemas. O ritmo de trabalho e o isolamento a levaram a uma depressão. Logo depois, ela se afastou das atividades laborais e retornou à casa paterna. Isso não era motivo para Orlando desistir. Foi a Catas Altas da Noruega visitar a princesa, que não escondeu a alegria diante dessa prova de paixão. O tratamento consumiu 6 meses de distância e de incerteza, alimentadas pela maior das forças, a vontade de reviver por parte dela e de reconquistar a amada da parte dele. Aline voltou à megalópole com atividades reduzidas, deixando os estudos para depois. Quando, depois da insistência do taxista, voltaram à praia, a mágica das cócegas nos pés da princesa a fez rir até doer a barriga e a fez recarregar toda a paixão que jamais se apagara. Orlando falou de seu desejo de ver esses pés de princesa tatuados
com algo que fizesse referência a ele. Ela cedeu e tatuou um táxi estilizado. Escolheu um carro amado por todos, um velho Fusquinha. Ele teve a mais completa certeza de que sua paixão já era correspondida. Depois de muita conversa, decidiram que seria melhor mudarem-se à cidade dos pais dela. Ele continuou taxista já com seu próprio carro, e ela assumiu um posto na agência que seu banco detinha em Conselheiro Lafayette. Aline ia de ônibus ao trabalho e voltava com ele. As piadas foram mantidas. Depois de algum tempo, ao transportar pessoas importantes, foi convidado a criar um programa humorístico na emissora de rádio de Catas Altas, que se tornou um sucesso. Até hoje são felizes, embora brinquem dizendo que sentem a falta da melhor praia do mundo, limitada a uma viagem ou duas por ano. Mas Orlando e Aline decidiram jamais abandonar a gostosa dor de barriga. Inscreva-se aqui no site, conheça esta obra, está lá na Amazon, no formato Kindle. Forte abraço.